O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, ou as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou imprudentes. Verso 3. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nesse retiro, na vida dessas mulheres, na vida dessa igreja. E Senhor, nós te pedimos para que a tua presença esteja conosco nesse lugar. Queremos ouvir a tua voz. Eu quero ser apenas o teu transmissor, Jesus. Fala conosco, Deus, que essa palavra venha nos confrontar, nos transformar e nos fazer amigos do noivo. Em nome de Jesus, amém. Eu costumo dizer que Deus sempre fala comigo através de um quebra-cabeça. Às vezes Ele vai dando umas peças para mim, mas eu nunca consigo entender. A maioria das vezes eu não consigo entender aonde que essas peças vão se encaixar. Mas aí o tempo passa, Ele vai dando mais algumas peças, eu vou tentando encaixar, e até aquele completo quebra-cabeça eu consigo visualizar por completo o que é que Ele estava querendo me dizer. Antes de eu vir aqui para Perdigão, há algum tempo atrás, eu já estava meditando nessa parábola das 10 virgens, e algumas coisas eram muito intrigantes para mim a respeito dessa parábola. E eu comecei a perguntar para Deus: o que quer dizer isso? O que é isso, Deus? Por que aconteceu isso? E eu sempre anoto no meu caderninho, eu tenho um caderno que eu sempre anoto o que Deus fala comigo, o que eu estou em dúvida, as promessas de Deus, as palavras que Ele fala, os versículos que saltam ao meu coração. Eu vou lá, sempre anoto a data e o que Ele está falando. E esse dia que eu estava meditando sobre essa parábola, eu anotei no meu caderninho lá todas as perguntas que eu estava fazendo, que Deus estava falando comigo, que eu não estava entendendo, e comecei a orar para que o Senhor falasse comigo. Eu fui bem ousado e falei assim: olha, Deus, eu não quero que essa resposta venha através de outra pessoa. Eu não quero ouvir uma pregação a respeito disso para então eu entender o que o Senhor quis dizer quando falou a respeito dessa parábola. Eu não quero compartilhar com alguém que tem conhecimento bíblico, que é íntimo seu, para que aquela pessoa ilumine meu conhecimento. Eu quero, Senhor, que você fale comigo a respeito dessa parábola. Eu quero que o Senhor fale especificamente comigo. Quero ouvir da sua voz, da sua boca. E o tempo passou, e eu me pegava durante o dia, às vezes, pensando, perguntando mais uma vez: o que quer dizer essa parábola, Deus? Os elementos que estão aqui. E um dia antes de eu vir para Perdigão, eu nem sabia que eu ia ministrar essa palavra. Eu nem sabia que o tema era esse, que o texto era esse. Mas um dia antes de eu vir, o Senhor me respondeu. Eu fui lá no meu caderninho, anotei a resposta sem saber que eu estaria falando com vocês a respeito disso. E eu peguei, quando cheguei aqui, foi me feito um convite, fui orar para ver o que Deus queria falar com a igreja. Voltei lá no meu caderninho, porque eu sabia que eu tinha escrito a respeito daquela parábola que eu não estava entendendo. E aí eu olhei, gente, o dia que eu escrevi foi no 1º de agosto de 2022. Um ano depois, 24 de agosto de 2023, a resposta veio. Quer um quebra-cabeça difícil de montar igual esse? Essa semana, quando nós chegamos,
Nós começamos a montar um quebra-cabeça lá na casa da Dani, mas a abençoada guardou tão bem a imagem do quebra-cabeça e só achou as peças. Aí eu falei, não, nossa, nós já procuramos tanto, deixa eu começar a tentar montar esse quebra-cabeça logo. Sem a imagem, mas estava tão difícil, gente. Tão difícil, e às vezes Deus faz isso com a gente, Ele começa a falar algumas coisas que a gente não consegue entender muito bem. Mas quem persevera, quem continua firme até o fim, vai escutar a resposta do céu. Vai escutar o Senhor falando ao seu coração que você tanto procura, que você tanto pergunta, e enfim ela encontrou a imagem do quebra-cabeça e se tornou um pouco mais fácil, porque você olha para o quebra-cabeça e começa a ver aonde mais ou menos que vai encaixar cada peça até completar tudo. Para ser amigo do noivo, não dá para ser amigo do noivo de qualquer jeito. Existem requisitos para ser amigo do noivo. Então, se você for anotar aí, eu vou te dar uma lista hoje, de acordo com essa parábola das 10 virgens. A lista de requisitos para ser amigo do noivo. E como nós lemos aqui no versículo 1 de Mateus 25, está escrito: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Então, o primeiro requisito para ser amigo do noivo é ser virgem. Mas eu não estou falando dessa carnalidade, desse corpo humano. Eu estou falando de uma pureza. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de santificação. Estou falando de separação do mundo. Para ser amigo do noivo, você vai precisar ser santo. Você vai precisar abrir mão dos prazeres do mundo. Você vai precisar abrir mão dos pecados para então se tornar amigo do noivo. Porque quando você abre mão desses prazeres momentâneos, porque os prazeres dessa vida são todos momentâneos, são todos passageiros, nada se compara com aquilo que Deus prepara para aqueles que o amam, né? Não está escrito isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então, quando você abre mão desses prazeres, desse mundo, você está escolhendo a boa parte. Você está escolhendo aquilo que foge da capacidade humana de pensamento, de vivência, porque é muito maior. É muito mais prazeroso ser amigo do noivo. Há delícias eternas na presença do noivo. Há delícias eternas na palavra. E a santidade é um mecanismo que Deus usa para trabalhar em favor do seu povo, para trabalhar em favor da sua vida, como está escrito em Josué 3:5: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Então a santificação, ela move o coração de Deus. Está travado algumas coisas aí na sua vida? Se santifica para ver se não vai destravar. Se santifica para ver se Deus não vai operar maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, não importa qual seja a circunstância, a situação. Quando você se santifica, Ele age em seu favor. Quando Isaías contemplou a santidade de Deus, ele conseguiu olhar para si e ver o quão impuro ele era. Mas então veio um anjo, pegou uma brasa viva, tocou nos seus lábios e o purificou e o santificou. E então ele pôde ouvir o convite: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E então ele pôde responder: eis-me aqui, porque o seu destino só é destravado quando você é santificado. A santidade é a natureza de Deus. Quando você contempla a santidade de Deus, então você vai começar a ser santo como Ele é. Sede santos, porque eu sou santo. Não tem jeito de ser amigo do noivo se não for santo. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E essas virgens, elas estavam indo para encontrar com o noivo. Sem santidade não tem jeito de encontrar com o noivo. Sem santidade não tem jeito de ser amigo do noivo. Então esse é o primeiro requisito: santidade, santificação, pureza para se encontrar com o noivo. Amém. E elas foram ao encontro do noivo, mas antes tem uma informação: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, elas pegaram as lamparinas. Todas tinham lamparinas nas mãos. O que é a lamparina?
Hoje em dia a gente não usa mais lamparina, até porque nós temos energia elétrica. Quando falta uma luz, a gente recorre a uma lanterna ou até mesmo a uma vela, mas as lamparinas são de séculos e séculos atrás. A lamparina era um instrumento pequeno onde se colocava o azeite em um pavio. Quando esse pavio era aceso, enquanto tivesse azeite ali dentro, o pavio permanecia aceso. E ela era utilizada para iluminar os ambientes. Então, o que é a lamparina? É uma estrutura que carrega o fogo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os padrões de Deus, nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu para o povo, quando Ele disse a respeito do tabernáculo, que o povo deveria trazer uma oferta de sacrifício. E aquela oferta era apresentada no altar, aquela oferta era queimada e então subia o cheiro, a fumaça daquele sacrifício, e então os pecados eram perdoados. Era uma representação do que Jesus faria lá na frente por nós, porque Ele foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então Jesus, Ele conquistou na cruz aquilo que nós não poderíamos ter, que era o relacionamento com Deus. Ele abriu mão de tudo, desceu e se fez um cordeiro para morrer em nosso lugar, conquistar novamente o relacionamento com Deus. Ele já fez o sacrifício. Não existe mais nenhum outro sacrifício que nós precisamos apresentar para ter acesso a Deus. Esse sacrifício já foi estabelecido. O véu do templo se rasgou. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Ele veio, morreu e o sacrifício foi aceito e ressuscitou. Mas esse mesmo Jesus que morreu, que se deu, que se entregou, que pagou a nossa dívida impagável, também disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A lamparina é esse lugar de morte, onde você vai abrir mão do seu eu, da sua vontade, para viver a vontade de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus nesse altar, quando você decide não mais viver para si, mas para Cristo, é Ele quem vai decidir as coisas por você. Às vezes a gente é tomado por uma pregação falsa de que é só aceitar a Jesus, mas olha, aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Jesus é dizer que Ele é o seu único e suficiente Salvador, e agora não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então é Ele quem vai te dar o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. Você vai ter que morrer para as suas concupiscências, para a sua carnalidade, pois Ele diz em João 15:14: vocês são meus amigos quando fazem o que eu digo. Para ser amigo do noivo, tem que obedecer. A lamparina é essa estrutura que vai carregar o fogo o tempo inteiro, de oferta, de morte, de sacrifício, para ser amigo do noivo. Não tem jeito de ser amigo do noivo se você não tiver a lamparina. Todas aqui tinham a lamparina. Sabe, não é algo pesado, não é algo impossível de fazer, porque Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é algo impossível que não se possa fazer. O impossível Ele já fez, que é morrer no Calvário. E agora o mínimo que Ele te pede é entregar-se por completo a Ele. Nós não poderíamos pagar essa dívida, Ele já pagou, Ele nos amou primeiro. Então o nosso dever, o mínimo que a gente faz é amá-lo para sempre, escolhendo se entregar, morrer às suas vontades no altar do Senhor. Se Ele, como Rei, como Deus Todo-Poderoso, não negou por usurpação, não usou por usurpação ser igual a Deus, está escrito em Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus, que não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomou forma de servo e se humilhou. Quem é você para achar que não tem que abrir mão do seu pecado, da sua vida? Quem é você se o próprio Cristo abriu mão de todas as riquezas, de toda a
glória, para viver num corpo limitado, humano, não tem jeito de ser amigo do noivo se você não abre mão da sua vida por ele. Meu Deus. E então, o versículo continua, 25:1. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Sair ao encontro do noivo é ter o propósito de encontrar com o noivo, é ansiar pela vinda do noivo, é desejar com toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, encontrar-se com o noivo. Não tem jeito de ser amigo do noivo se você não anseia estar com o noivo. Você precisa amar isso com todas as suas forças. Você precisa ter vontade de encontrar com esse noivo, porque quem é amigo tem vontade de estar perto. Eu tenho alguns amigos, nem sempre a gente está junto, mas a gente está sempre em contato pelo WhatsApp, fazemos ligações de vídeo. Por quê? Porque a gente quer estar junto. Graças a Deus que nós temos uma internet hoje, que nós podemos matar essa saudade mesmo à distância, ligando, compartilhando através das redes sociais o que nós estamos vivendo, o que estamos fazendo, as novidades. Mas amigo mesmo quer estar perto, amigo mesmo quer estar junto, amigo mesmo quer sair junto, quer rir junto, quer participar da vida do outro, quer estar perto, quer sentir calor humano. Esse deve ser o nosso anseio com o noivo. Enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, nós podemos também ter esse acesso à distância através da oração. Quem quer ser amigo do noivo precisa orar. Quem quer ser amigo do noivo tem que gastar tempo falando com o noivo à distância enquanto esse dia não chega. Porque por enquanto nós estamos com um espelho que reflete a glória do Senhor, mas vai chegar o dia que nós o veremos face a face, e essa é a nossa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Amigos do noivo anseiam estar junto com o noivo. Amigos querem estar junto o tempo todo e não se contentam com essa vida. Amigos do noivo clamam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva clamam, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo, uma carta para Timóteo, com as suas últimas palavras. E aí ele começa a dizer assim, 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele está dizendo para Timóteo, olha, meu tempo de vida está acabando. Eu estou indo encontrar com meu amigo, com meu noivo. Eu estou indo receber a coroa da justiça. Mas não é só eu que vou receber. Isso não é um privilégio só meu. Mas todos aqueles que amarem a vinda dele também vão receber. Quem quer ser amigo do noivo? Ama a vinda do noivo. Anseia pela vinda do noivo. Não tem jeito de ser amigo do noivo se você não anseia pela vinda dele. Qualquer evangelho que não aponte para a vinda do noivo não é o evangelho de Cristo. Se você está muito confortável nessa terra, você não vai ansiar mesmo pela eternidade. E é por isso que nós não podemos estar mesmo confortáveis aqui, porque senão a gente quer ficar aqui mesmo. Tem que ter perseguição mesmo, tem que estar difícil mesmo, porque quanto mais difícil, quanto mais desconfortável, mais da eternidade a gente quer, mais da eternidade a gente anseia, mais pelo noivo a gente quer. Quanto mais desconfortável, agora vem, Senhor Jesus, nos encontrar. Então a história da parábola continua. Elas saíram ao encontro do esposo. E o noivo tardou. Todas cochilaram. Demorou que elas dormiram. E essa era a pergunta que eu fazia para Deus por muitos e muitos dias, mais de um ano. Deus, por que elas cochilaram? Deus, por que elas dormiram? A Bíblia não vai dizer que foram só as imprudentes que dormiram, mas até as prudentes também dormiram. E eu fiquei perguntando, não, Deus, até as prudentes dormiram? Até aquelas que realmente vão encontrar contigo dormiram?
Por que, Deus? Meu Deus. Por que elas dormiram? E claro que você pode também ler as Escrituras, porque ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Você pode ler essa palavra e ele vai trazer uma nova revelação para você. Você vai ter um novo entendimento, você vai comer do pão fresco, porque eu amo essa palavra, porque ela é viva. Deus pode falar outra coisa com você, mas comigo, minha experiência, Ele me disse: Abner, a espiritualidade dessa parábola, ela não está no sono. É muito mais profundo. A espiritualidade, o cerne, o objetivo principal dessa parábola está em outro elemento. Esse sono aqui, que elas dormiram, todas dormiram, até mesmo as prudentes, é um sono que vocês precisam ter, que a igreja precisa ter. Qual sono que é esse? Porque às vezes quando a gente fala de sono espiritual, é uma igreja apática, uma igreja que não está se movimentando, uma igreja que não está se preocupando com o noivo. Mas é esse sono de dependência de Deus. Quantas vezes eu achei que eu poderia fazer alguma coisa? Quantas vezes eu achei que o meu ego era suficiente, que o conhecimento que eu tinha já adquirido era bom o suficiente, e lá na frente as escamas caíram, o tropeço veio, e então, mais uma vez, eu pude ver que é só pela misericórdia do Senhor, é só pela graça dele. Miserável homens que somos. Esse sono é um sono de sono carnal, é um sono de mortificação da sua carne mesmo, de não achar que você pode alguma coisa, de que você é bom o suficiente, de que o seu tempo de evangelho é muito bom, que o quanto você vai na igreja, o quanto você faz para Deus é muito bom, que você tem muito conhecimento, que você é suficiente. Isso é soberba, e as vaidades vêm penetrando o nosso coração, e a gente acha que é bom, a gente acha que é suficiente, a gente acha que consegue. Mas, como está escrito em Isaías, nossas justiças são como um trapo de imundícia. Ah, se não for ao Senhor na nossa vida. Como aquele publicano que entrou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a nossa oração, esse é o posicionamento da igreja, esse é o desejo daquele que quer ser amigo do noivo. Senhor, tem misericórdia de nós, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Ele disse: eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem está enxertado na videira verdadeira consegue reconhecer que sem Ele nós não fazemos nada. Mas o nosso coração é tendencioso, enganoso ao nosso coração. A nossa carnalidade sempre vai estar aqui tentando ressuscitar. Mas nós precisamos estar mortos, dormindo para as nossas concupiscências, dormindo para a nossa carne, e manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor, ah, se não fosse o Senhor, diga a Israel, ah, se não fosse o Senhor, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Quem quer ser amigo do noivo precisa depender do noivo. Quem quer ser amigo do noivo tem que ter dependência total do noivo. E aí vem o quinto requisito. Olha, essa lista é cheia. Existem muitos requisitos para ser amigo do noivo. Elas estavam cochilando, mas então veio uma voz de alerta e disse: olha, o noivo está vindo, o noivo está chegando. E elas se levantaram e começaram a preparar as suas lamparinas. Então, o quinto requisito para ser amigo do noivo é ouvir a voz. Porque nenhuma continuou dormindo, nenhuma continuou apática. Mesmo que outras talvez pudessem não ter ouvido direito, uma acordou a outra, conjecturando, não sabemos, mas todas se levantaram. Todas ficaram de pé. Todas deram ouvido à voz que dizia: o noivo está vindo. E você?
Você está dando ouvido à palavra de Deus? Quem quer ser amigo do noivo precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Precisa ouvir e se levantar e, preparar sua lamparina aí. Quem quer ser amigo do noivo não fica dormindo enquanto vem um alerta dizendo: o noivo está vindo. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. As portas, os sinais estão mostrando que está próximo. Nunca como antes. Existem tantos sinais mostrando que o noivo está vindo. E o que a igreja está fazendo com a voz que está clamando, dizendo: o noivo está vindo. Você continua apático? Você continua dormindo? Ele está vindo. Dê ouvidos à voz do noivo. Dê ouvidos à voz que está gritando a palavra de Deus. A própria palavra vai dizer que a sabedoria clama pelas ruas. Quem é a sabedoria? O que é a sabedoria? A própria palavra de Deus. Ela está gritando pelas ruas. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Nas redes sociais, as pregações, as músicas, tudo está falando sobre a vida de Jesus. E você está dando ouvidos a essa voz que está dizendo que Ele está vindo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa. Cearemos juntos, eu cearei contigo, você comigo. Mas você precisa ouvir a voz. Você precisa dar ouvidos a essa voz. Deus sempre envia alguém anunciando antes de operar alguma coisa, como está escrito também. Ele nunca fará coisas sem antes revelar aos seus profetas. João Batista foi um desses. Assim como muitos outros, a palavra de Deus está recheada de profetas que vieram trazendo uma mensagem a Israel e, na maioria das vezes, o povo não escutou. João Batista, como foi profetizado em Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, preparai o caminho. Os montes serão abatidos, os vales serão levantados, os caminhos tortuosos serão aplanados e a glória do Senhor virá, pois é o Senhor quem fala. João Batista foi esse que preparou o caminho de Jesus, anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos. Você tem dado ouvidos à voz que está clamando hoje, essa palavra está sendo pregada. A palavra do noivo está sendo pregada. Como você está recebendo essa palavra? Você está aí achando que não é para você, que sua vida está boa demais, que esse requisito você já está preenchido? Ou você está dizendo: nossa, Senhor, eu preciso mesmo. Ai, Jesus, eu preciso dar ouvidos à tua palavra. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o seu coração quando a palavra está sendo pregada? Quem quer ser amigo do noivo, dá ouvidos ao alerta de que o noivo está vindo. Dá ouvidos à palavra do Senhor. Ela é a maior profecia. A maior palavra profética que nós temos já está em nossas mãos. Não precisamos ficar buscando em homens. Ela é a maior palavra profética. Dê ouvidos à palavra do Senhor. E por fim, o último requisito para ser amigo do noivo: elas se levantaram e começaram a arrumar as suas lamparinas. E então elas perceberam, as imprudentes, que as suas lamparinas estavam se apagando. A Bíblia não diz que já estava apagada. Elas estavam se apagando. Então elas perceberam: ih, não vai dar. A quantidade de azeite que tem aqui não vai dar para entrar com o noivo. Prudentes, dá um pouquinho do seu azeite para nós. E as prudentes responderam: não, porque se eu der para você do meu azeite, se a gente te der, vai faltar para a gente e para você. Vai faltar para você e para mim. Vão lá e comprem o azeite. É interessante, porque lá no começo, no versículo 2, assim que a parábola começa, ele já diz: o reino dos céus é semelhante a 3 virgens que com as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas aí ele já coloca a informação: 5 eram loucas, 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. Antes mesmo de dizer o porquê, o motivo delas serem imprudentes ou não, já vem a informação de que elas são. Por quê?
Por quê? Porque Deus conhece você. Deus conhece o seu coração mais do que as suas obras. Você pode estar aparentemente sendo santo. Você pode estar transmitindo que está carregando a sua lamparina, mortificando a sua carne, oferecendo o seu sacrifício ao Senhor. Você pode estar transmitindo que anseia pela vinda do noivo, como as 5 imprudentes. Você pode também ter caído nesse sono de dependência de Deus, de reconhecimento que sem Ele você não pode fazer nada. Você pode também ter dado ouvidos à voz da palavra, você está dando ouvidos à voz, mas você não tem um azeite. Então, antes mesmo de você estar fazendo tudo isso, lá no céu, o Senhor já te conhece. Como o céu tem te reconhecido? Antes mesmo das suas atitudes, Deus já conhece o seu coração. Como você está sendo conhecido no céu? Como uma prudente ou como um imprudente? Porque é possível carregar essa lamparina até certo tempo. Não fala que elas eram imprudentes porque elas não tinham azeite. Elas eram imprudentes porque elas não levaram azeite de reserva. Então, por certo tempo, você pode ter um azeite. Aparentemente, para todos, você tem um azeite. Esse azeite é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo dentro de você. Essa reserva de azeite é esse poder, é esse relacionamento seu com o Espírito Santo. E é muito, mas muito sério o desfecho dessa história, dessa parábola. Porque Jesus vai dizer a mesma coisa que ele disse lá em Mateus 7. Quando ele está falando a respeito do fim, e ele vai dizer: muitos virão dizendo, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você pode ter o azeite até certo tempo. Você pode carregar a sua lamparina, ter o azeite e operar maravilhas, e falar em línguas, e ter poder, e ter isso, e ter aquilo. Se você não tiver azeite, reserva, de nada vale. Porque você não vai ter. Se você não tiver o azeite reserva, de nada vale, porque você não é amigo do noivo. Só é amigo do noivo que tem a reserva do azeite. O que é ter esse azeite reserva? Então, ouvidos a voz do Espírito Santo, quantas vezes a gente apaga a voz dele? E por isso que está escrito: não extingais. Extingais o Espírito Santo. Ter o azeite reserva é não só dar ouvidos à palavra de Deus, mas colocar em prática a palavra de Deus. É ouvir e praticar, porque o versículo próximo lá de Mateus 7 é: vocês que ouvem e praticam essas palavras, eu os comparo como aquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Deus. Olha, é muito triste você aparentemente ser amigo do noivo, mas naquele grande dia não ser reconhecido por ele. Meu Deus. Quantas pessoas acham que são amigas do noivo, mas não são amigas dele, porque não tem a reserva do azeite. Malaquias 3,18 diz: então vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. Não tem jeito de esconder o grande dia. Não tem jeito de burlar a lista. Porque é só um item, né, gente? Nossa, é o último item. É uma coisinha só, sabe? Não tem jeito de dar um jeitinho na lista de Jesus. Não tem jeito de dar um jeitinho no casamento do noivo. Ou você é, ou você não é. Ou você completa a lista inteira, ou você vai ficar de fora. E hoje o Senhor está fazendo um convite para nós. Torne, use esse azeite. Nós precisamos tanto da presença do Espírito Santo, sabe? Está escrito em 1 Coríntios 12:3 que ninguém pode reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Olha só, até para reconhecer o noivo nós precisamos do Espírito Santo. Para glorificar a Jesus nós precisamos do Espírito Santo. Para amar a Deus nós precisamos dele. É tudo sobre ele.
Nós não podemos nada, nós não somos nada sem Ele. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador, o Espírito Santo. Eu sopro sobre vós o Espírito Santo, e só vai entrar naquele grande dia quem tiver esse azeite. Gente, carregar uma coisa na mão. Olha, esse aqui é um azeite. Carregar alguma coisa na mão pode até parecer leve. Por um tempo vai ser fácil, mas ficar segurando por muito tempo vai começar a dar dor. Você vai começar a se sentir incomodado. Quem não tem um azeite em reserva na outra mão vai trocar de mão, vai ter a mão disponível para fazer outras coisas. O Senhor quer preencher as suas duas mãos, porque quando faltava azeite na mão de cada lamparina, você viu o azeite lá. Suas mãos precisam estar ocupadas com as coisas do alto, com as coisas do céu. Mão desocupada dá brecha para outras coisas. Então ocupa a sua mão com a lamparina e com o azeite, porque até o fim elas seguraram a lamparina. Até o fim é negar a si mesmo, carregar a sua cruz até o fim. Então a lamparina, meu filho, vai estar na sua mão até o grande dia. Você vai negar a sua vida até o grande dia, e só vai permanecer quem tiver o azeite nas duas mãos. É enfadonho, é difícil, carregar o tempo todo, vai causar às vezes desânimo, vai causar às vezes dificuldade, mas permaneça, porque só as prudentes, só as que não foram preguiçosas e carregaram azeite e reserva na mão e a lamparina na outra, é que foram ao encontro do noivo. Quem perseverar até o fim vai entrar. Olha, para terminar, quando elas pediram, as imprudentes pediram para as prudentes o azeite, as prudentes disseram que não poderiam compartilhar, porque senão elas iriam ficar sem, todas ficariam sem. E elas disseram assim: vão lá e comprem o azeite para vocês. Sabe, tem vezes que a gente tem alguma coisa que a gente precisa fazer, às vezes a gente até tem já esse objeto, essa necessidade, mas às vezes o fulaninho está indo lá fazer algo que você precisa, aí que você fala: compra para você, mas compra para mim também. Sabe, já passou por isso? Quando você não está precisando muito naquele momento, mas por via das dúvidas, por precaução, por segurança, já que você está indo lá, compra para você, mas também compra para mim. Mas as virgens prudentes, elas disseram: comprem para vocês. Sabe por quê? Porque quem é amigo do noivo tem certeza que vai encontrar com o noivo. Quem é amigo do noivo tem certeza da salvação. Quem é amigo do noivo tem certeza que vai participar das bodas do Cordeiro. Se você tem dúvida, talvez você não tenha um azeite reserva. Porque elas tinham um azeite reserva e elas sabiam: eu tenho o suficiente para eu entrar aqui dentro desse casamento até o fim. Quem tem o azeite reserva tem o suficiente até o fim. Se coloque de pé. Ministério de louvor, se puder me ajudar. Sabe, hoje o Senhor está nos fazendo um convite. Volta, busque esse azeite. Quais são os itens da sua lista? Talvez que você não consiga nem preencher os itens básicos. Comece hoje um compromisso de preencher essa lista, de preencher esses requisitos. Essa semana, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava buscando de Deus essa palavra, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava indo para a faculdade com uma amiga e nós passávamos num banheiro, um banheiro público, bem grande, arrumado, e a gente passava nesse banheiro, depois a gente continuava indo andando a pé para a faculdade. Mas no meio do caminho, eu lembrei meu celular. Esqueci meu celular não está comigo. E aí a minha amiga falou: você deixou o celular lá no banheiro. Aí eu falei para ela: deixei no banheiro? Então depois eu pego. Hoje eu volto e pego esse celular. Fui para a faculdade. Olha que eu já fiz faculdade faz muito tempo, já acabei faz muito tempo. Mas o sonho que Jesus mandou foi esse. Fui para a faculdade,
fiz as tarefas lá que eu tinha que fazer, e chegou a noite, a hora de ir embora. E aí então eu me lembrei do meu celular, falei, gente, meu celular. E me deu aquele desespero. Não era a mesma paz que eu tinha lá no começo, falar, deixa meu celular lá no banheiro. Um desespero dentro de mim, meu Deus, eu não posso ficar sem o meu celular. Meu Deus, como que eu fiz isso? Eu deixei o meu celular e aí eu voltei correndo lá no banheiro. O banheiro estava cheio de gente, falei, meu Deus, roubaram meu celular, pegaram meu celular. Mas eu consegui achar o celular. E eu acordei, fiquei com esse sonho na minha cabeça. Comecei a pensar, quem em sã consciência da falta do celular, sabe aonde está o celular, onde esqueceu, onde deixou, no lugar público, e fica de boa. Ah, depois eu pego. Ah, não, deixa pra lá, depois eu volto, busco. E a minha amiga, que estava do meu lado, ela falou, você deixou o celular lá no banheiro. Gente, que amigo é esse? Que não pega o seu celular, né? Tá vendo que o seu amigo está esquecendo o celular ali, você vai lá e pega e leva para ele. Às vezes a gente até brinca, né? Ah, você esqueceu o celular, olha, cadê o seu celular? Vai se procurar, a pessoa fica desesperada. Mas no meu sonho, ela não pegou meu celular e eu não dei importância para o meu celular. Eu sei que é quase um crime comparar a preciosidade do reino dos céus com o celular. Mas hoje, na nossa sociedade, a gente precisa de um celular para fazer muitas coisas, né? Hoje é quase impossível ficar sem um celular para você resolver as coisas. E não é muito barato ter um celular, né? A gente paga um celular, às vezes, de 15 vezes, 20 vezes, porque é caro o negócio, né? Mas eu entendi o que Jesus estava falando comigo. Sabe, o reino dos céus é muito valioso. E quantas pessoas estão deixando o reino dos céus, estão deixando o amigo Jesus para lá, e quando elas não faltam, cadê o reino dos céus, cadê o noivo? Elas, deixa lá, depois eu volto. Deixa lá, depois eu pego. Deixa lá, outra hora eu pego. Sabe? Ainda bem, graças a Deus, que nesse sonho deu tempo de voltar lá dentro do banheiro e pegar o meu celular. Jesus está te convidando hoje. Talvez você esqueceu, deixou esse celular, deixou a palavra dele, deixou o noivo lá, deixou o reino dos céus distante. Ele está te convidando, volta, meu filho, volta e pega de novo, entra no trilho de novo, volta e busca esse azeite, busca o azeite, tem a reserva desse azeite na sua botija. Carregue esse azeite. Quando nós cantamos, esse é o momento que você tem para falar com o Senhor. Eis aqui, Jesus, eu quero voltar para esse lugar de intimidade. Eu quero ser amigo do noivo. Eu quero preencher todos os requisitos dessa lista. Eu quero ter esse azeite